Salve, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, momento oportuno que vocês, né, puderem acompanhar essa nossa conversa. Estamos, né, ultimamente em nossas conversações sobre alguns elementos fundamentais da tradição judaico-cristã, né? E hoje gostaríamos de fazer aí uma breve apresentação do conjunto dos textos que compõem especificamente a tradição cristã, conhecidos muito mais como o Novo Testamento, né? Já tivemos a ocasião de mencionar, né, o fato de que fundamentalmente, né, não há nenhum problema para a tradição judaica o fato de a gente considerar, né, os cristãos considerarem os seus textos como o Novo Testamento, em contrapartida, considerando, né, a parte da herança judaica como o Antigo Testamento, né? Não há aí nenhuma situação, né, que cause desconforto para um judeu quando um cristão chama essa parte herdada do texto judaico de Antigo Testamento, né? Por conta do fato de que, fundamentalmente para eles, né, aquilo que é mais antigo, né, tem mais autoridade, tem mais força, né, e, portanto, respeita muito mais uma tradição antiga. Então, né, embora, né, a gente viu como que os judeus, né, chamam seus textos não de Antigo Testamento, exatamente, né, mas chama de Mikra, né, Mikra significa escritura, né, escritura que deve ser proclamada, Sifrei HaKodesh, livros de santidade, né, como a gente viu também, e bem como mais comum é Tanakh, né, esse acrônimo que diz respeito às três partes, né, da Bíblia judaica, isto é, Torá, Nevim, Ketuvim, em outras palavras, né, o Pentateuco, os profetas e os demais escritos. Pois bem, o Novo Testamento, portanto, né, é aquilo que é mais específico da tradição cristã. Em nossas exposições precedentes, a gente deixou bastante claro, né, o fato de que, né, fundamentalmente, né, antes do registro literário desses textos, né, que a gente conhece como Novo Testamento, existia um processo, né, um processo histórico, um processo cronológico, né, muito bem desenvolvido, um processo de uma primeira etapa fundamental, conhecido como Jesus histórico, né, isto é, o período em que, né, Jesus de Nazaré, esse judeu da Palestina do primeiro século, de fato viveu, né, ensinou e fez prodígios, né, e depois com os eventos conclusivos da sua vida terrena, seu processo sumário, condenatório, com subsequente execução, né, morte, sepultamento e, né, segundo os textos sagrados, sua ressurreição, sua ascensão, entronização à direita do Pai e, ao mesmo tempo, né, a comissão, né, o trabalho que ele entrega, né, aos seus discípulos de seguirem adiante com a sua mensagem de salvação. Começa, portanto, a segunda etapa, né, que a gente viu, isto é, a etapa de uma pregação apostólica, isto é, né, os seus apóstolos, uma vez né, fortalecidos com a força do alto, do Paráclito, né, segundo os Atos dos Apóstolos, o evento de Pentecostes, né, portanto, fortalecidos, né, com esta força que vem de Deus, destemidamente levam adiante a difusão desta mensagem, não somente fazendo memória do que Jesus fez e ensinou, como também, revestidos do poder de Deus, fazem aquilo que Jesus faz. Em outras palavras, né, repetem também sinais miraculosos que o próprio Jesus, enquanto viveu, fazia, né, na presença dos seus discípulos. Pois bem, né, só no terceiro momento é que, né, se tem a redação dos textos do Novo Testamento, além da verdade, né, a primeira sequência de textos a serem escritos são os textos da literatura paulina, mas voltaremos sobre esse ponto, né, de forma que, cronologicamente, nasce primeiro os textos de Paulo que, missionário, né, saindo, portanto, né, da região da Palestina, né, e se arvorando, né, nas cidades importantes, né, das províncias do Império Romano, anuncia o Evangelho, constitui, né, que ele chama de eclesia, né, igrejas, né, e de fato depois, né, seguindo viagem para outras cidades, escreverá cartas a estas igrejas fundadas por ele, né, com muita frequência, né, para resolver problemas práticos, né, problemas que ele, né, se inteirou, né, por notícias que a ele chegaram,
ou, por vezes, também para completar uma formação, completar uma instrução catequética sobre o mistério, né, de Cristo, o mistério da igreja e o mistério da eclesia, o mistério dos cristãos que vivem unidos a Cristo. Então, começa, então, né, o registro literário da mensagem do Novo Testamento nas cartas paulinas, e só mais tarde, né, nascem os evangelhos. Mas, como a gente sabe, né, os textos organizados no Novo Testamento, portanto, a ordem canônica, como é chamada, ela não segue a ordem cronológica do surgimento dos textos, mas segue um outro critério, um critério mais teológico, né? E, portanto, coloca em primeiro lugar os 4 evangelhos canônicos, porque eles reportam exatamente aquilo, parte ao menos, né, da tradição oral, né, que era mantida, que era proclamada, que era celebrada, parte desta tradição, né, a respeito daquilo que Jesus fez e ensinou, né? Então, a gente já teve ocasião de mencionar, nenhum evangelho, né, teve a pretensão de ser uma biografia completa de Jesus, né? Porque, embora na época de Jesus existisse já, né, o gênero literário conhecido como bioi, ou biografias, né, o estilo da biografia, né, esse gênero literário não corresponde ao gênero evangelho. Primeiramente porque, né, uma biografia tem a pretensão de, né, cobrir toda né, o espaço de vida, né, do personagem que está sendo biografado, né? Os evangelhos, de fato, carecem, né, destes elementos aí. A gente, né, teve ocasião já de comentar isso, né, aquilo que é chamado de a vida oculta de Jesus, aquilo que ele teria feito, né, até os seus 30 anos de idade, né? Temos algumas informações dos evangelhos sobre as circunstâncias do seu nascimento, né? E após isso, basicamente um silêncio total, a não ser Lucas, que menciona um episódio de Jesus aos 12 anos de idade no Templo de Jerusalém, silêncio total até os seus 30, mais ou menos 30 anos de idade, quando ele começa o seu ministério. Portanto, né, carece de elementos fundamentais para ser uma biografia, além do fato de que uma biografia tem o interesse né, de exaltação, elogio, né, enaltecimento do personagem que está sendo biografado, e claro que para isso, né, as testemunhas convocadas para, né, enaltecer o biografado são seus parentes, são seus amigos, são seus familiares, né, aqueles, portanto, que, né, o conheceram bem e que podem falar bem dele. Né? Os evangelhos, né, como a gente sabe, né, o evangelista dá a voz não só aos parentes de Jesus. E, a bem da verdade, os parentes de Jesus quase né, não tem representatividade quase nenhuma dentro dos evangelhos, muito pelo contrário, né? Amigos de Jesus, bom, se pode falar que os seus apóstolos eram seus amigos, mas nos evangelhos não são os discursos elogiativos dos amigos de Jesus, isto é, dos apóstolos a respeito dele. Né? A bem da verdade, a gente tem aí, né, a fala, o discurso muito mais frequente dos adversários de Jesus, né? Seja pelos demônios, né, que manifestam quem Jesus é, né, e são contrários a ele, né, seja também pelas autoridades escribas, fariseus, herodianos, né, e próprio, né, o próprio presidente do Sanedrim, do Sinédrio, isto é, o sumo sacerdote Anás, né, junto com seu genro Caifás, né, e ao mesmo tempo, né, que armam ciladas, né, para instruir um processo sumário para a sua condenação e transforma o motivo religioso da condenação judaica no motivo político para que o braço, né, civil, isto é, o Império Romano, pudesse executar. Então, a gente não tem biografias. Né? Mas, de toda forma, esses evangelhos, como eu mencionei, né, são colocados em primeiro lugar porque eles reportam parte da tradição oral, né, transmitida, celebrada, vivida a respeito, né, de algumas coisas que Jesus fez e ensinou, né, porque apresenta a figura de Jesus. Né? Cada um deles, né, Mateus, essa ordem que está aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles, né, recolhe as tradições segundo, né, o seu próprio interesse, segundo a sua própria intenção narrativa, segundo o próprio esquema, né, projetado para elaborar uma obra teológica. Então, cada evangelho é uma verdadeira obra teológica e, portanto, o autor não é meramente um compilador,
né, de tradições orais que o precederam e a ele, de alguma forma, chegaram, mas o escritor é, de fato, um verdadeiro autor, né? Um verdadeiro autor. É por isso que a gente conversou também em outros momentos, como que a tradição, sobretudo cristã católica, no Concílio Vaticano II, num documento específico sobre a palavra de Deus, chamada Dei Verbum, né, isto é, sobre a palavra de Deus, né? O título latim em latim significa isso, exatamente traz agora, novidadeiramente, né, esta declaração a respeito dos hagiógrafos, isto é, dos escritores sagrados, como verdadeiros autores. Até então, por 2000 anos de história, no cristianismo católico, desde a tradição dos padres da igreja, né, e os documentos, né, conciliares precedentes, sempre se tinha por verdade segura, né, o fato de que a escritura, né, é palavra de Deus porque tem Deus por autor, né? Tem Deus por autor. Agora, no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, Deus, autor das Escrituras, escolheu homens para que, agindo neles e por meio deles, né, como verdadeiros autores, pusesse por escrito tudo e somente aquilo que Deus queria. Então, né, Deus, né, escolheu certos homens, os geógrafos, os escritores sagrados, para que, agindo neles e por meio deles, né, como verdadeiros autores, pusessem por escrito. Então, eles são verdadeiramente autores, né, e, portanto, tem, né, debaixo do carisma da inspiração, né, toda a possibilidade aí, né, de arquitetar, né, uma obra teológica que reporte, de alguma forma, né, algum elemento importante, ou vários elementos, a bem da verdade, a respeito da identidade de Jesus de Nazaré, né, que é não somente, né, um judeu da Palestina do primeiro século, mas que, né, no seu agir, nas suas palavras, se manifesta e se revela como alguém, né, enviado por Deus, um Messias, um filho de Deus, com uma missão particular, isto é, aquela de salvar o seu povo dos seus pecados. Né? Então, mais ou menos, né, nesse esquema que a gente está, né, e que, grosso modo, né, a igreja recolhe 4 evangelhos, a despeito, né, do risco de, né, ter certas confusões, porque um diz uma coisa, outro diz outra, então poderia se criar certas, né, desconfianças do tipo, né, se um evangelho fala de um jeito, o outro fala do outro, qual que está falando a verdade? Então, né, se aconteceu desse jeito, conforme está narrado aqui, aquele outro evangelho escreveu diferente, então qual que está dizendo? Então, a despeito desse, né, dessa possível confusão, né, a igreja achou por bem conservar 4, né, evangelhos, porque os 4, né, de alguma forma, são retratos, são, né, perfis diferentes do mesmo personagem, isto é, Jesus de Nazaré, que são mostrados aí, e os 4 no seu conjunto, portanto, dão uma visão completa, ou mais perfeita, ou completa, né, de alguma forma, dentro da revelação a respeito de Jesus. Né? Então, isso como introdução, né, geral a essa temática. Primeiro ponto. Segundo ponto sobre essa introdução geral é o fato de que também esta ordem dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é uma ordem cronológica de escritura. Não é que Mateus escreveu primeiro, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Hoje, a maior parte dos estudiosos, dos críticos literários, né, consideram que o evangelho de Marcos seja o primeiro a ser escrito. Por que disso? Bem, porque o evangelho de Marcos decididamente é o mais breve, né? São 16 capítulos, e não reporta, né, nada a respeito das circunstâncias do nascimento de Jesus. Né? Além disso, claro, né, então a gente tem um dos critérios dos exegetas nessa avaliação, né, de historicidade, inclusive, né, de datação cronológica, né, um dos elementos é esse, né, princípio, né, da chamada Lexior Brevis. Né? Então, aquilo que é mais breve vem primeiro, porque a tendência é sempre mais aumentar e não diminuir. Então, o Evangelho de Marcos, né, é o mais breve, provavelmente é o primeiro a ser escrito. Além desse princípio, né, da Lexior Brevis, né, brevio, lex, né, da lição, do testemunho mais breve, né, a gente tem também alguns elementos importantes. Talvez um dos mais importantes seja o fato, né, do discurso de Jesus a respeito, né, do fim dos tempos, que aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no qual ele,
né, fala a respeito, né, de eventos catastróficos, inclusive ligados à destruição do Templo de Jerusalém. Estas informações ali não dão muitos detalhes a respeito, né, deste evento que, de fato, catastroficamente aconteceu, isto é, a destruição do Templo de Jerusalém por parte do Império Romano, né, o imperador Tito, que, de fato, põe fim à revolta judaica, que durou do ano 66, né, e culminou no ano 70, com a destruição do Templo de Jerusalém, né, e catástrofe, portanto, né, mudou, de alguma forma, o cenário, de alguma forma não, mudou radicalmente o cenário, né, da religião judaica, até então conhecida, né? Enquanto o templo esteve de pé, o judaísmo girava, em grande parte, ao redor do templo, né, da liturgia ali, né, praticada, das festas de peregrinação a esta cidade santa e esse templo, e, sobretudo, né, fundamentalmente, girava ao redor, né, dos diversos tipos de sacrifícios praticados dentro do templo de Jerusalém. Pois bem, o Evangelho de Marcos, né, Jesus, nesse discurso, né, no capítulo 13, não, né, fala né, de uma futura, né, catástrofe ligada à destruição do templo, mas não dá muitas informações. Então, a maior parte dos críticos dizem que, portanto, né, o Evangelho de Marcos teria sido escrito antes da destruição do templo, ao passo que, né, os evangelhos seguintes, Mateus, e Lucas, né, para falar dessa relação entre os três sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, né, porque os três têm uma mesma ótica, uma mesma estrutura, né, uma mesma organização textual, né? João se coloca um pouquinho à parte, né, um pouquinho à parte nesse critério aqui. De toda forma, então, né, os textos paralelos, né, isto é, Jesus falando sobre o fim dos tempos, sobre a sua parousia, o seu retorno final, os textos paralelos em Lucas e em Mateus são muito mais desenvolvidos e trazem informações. Jesus dá mais detalhes sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Isso significa que esses evangelhos foram escritos após a destruição do Templo de Jerusalém, né? E por isso, né, são dois critérios aí para datação de antecedência do Evangelho de Marcos com relação aos evangelhos de Mateus e Lucas. Portanto, né, Mateus e Lucas teriam usado o Evangelho de Marcos como uma de suas fontes e, né, citando Marcos, né, em grande parte também. Isso significa o quê? Significa que, fundamentalmente, né, a gente tem muita coisa em comum entre os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, igualzinho, né? Textos inteiros, idênticos, né? E qualquer professor, né, sabe disso, né? Se tem dois textos, né, duas pessoas escrevendo sobre o mesmo assunto, mesmo que sejam testemunhas oculares do mesmo evento, e vão escrever sobre aquilo, duas pessoas jamais escreverão, né, dois parágrafos idênticos, com as mesmíssimas palavras, na mesma ordem. Então, se a gente tem textos aí comuns entre os três, alguém copiou de alguém, né? Então, certamente, né, na antiguidade não tinha esse problema de copyright, né? Portanto, não tinha problema de plágio, tudo isso. Então, certamente que se explica o que há de comum entre os três pela cópia que Mateus e Lucas faz do Evangelho de Marcos, né? Então, é claro, a gente tem elementos que são comuns somente a Mateus e Lucas e não tem em Marcos. Então, aí os dois certamente copiaram de uma outra fonte. Que fonte é essa? A gente não sabe de que fonte é essa e, portanto, né, os críticos colocam aí uma hipótese de uma chamada fonte Quelle. Quelle, em alemão, significa fonte, né? Então, como a primeira letra é que, então, normalmente, os manuais, né, colocam o texto, né, colocam essa fonte como fonte que, né? Fonte que seria uma fonte, né, da qual Mateus e Lucas teriam usado, né, para ampliar, né, o seu evangelho. Portanto, um texto precedente ao Evangelho de Marcos, além de Marcos que eles, né, usaram, teriam também usado aí esta chamada fonte Quelle, né? Alguns textos que só tem em Mateus e Lucas. Por exemplo, né, a oração do Pai Nosso. Jesus ensina, né, os discípulos a rezar, né, e esta oração ensinada por Jesus só aparece no Evangelho de Mateus e de Lucas, não tem em Marcos. Então, da onde que os dois tiraram isso aí? Bem, ou eles tiraram de uma fonte comum, né, chamada fonte Quelle, ou se a gente está ao fato de que Mateus seja, de fato, um apóstolo, teria se recordado disso e Lucas teria copiado dele, né?
mas não é totalmente idêntico. Né? A bem-aventurança, o discurso de bem-aventurança, a gente só tem Mateus, né? Mateus coloca esse contexto do Sermão da Montanha, que se inicia com as bem-aventuranças de Jesus, né? E Lucas também tem as bem-aventuranças pronunciadas por Jesus num outro contexto geográfico, né? Numa planície, Jesus pronuncia, né, 4 bem-aventuranças e 4 ais, né, em contrapartida. Então, elementos que há em comum entre Mateus e Lucas, que teriam, né, usado aí uma fonte da fonte Coelho, né? Então, isso como introdução. Vamos, então, né, a um breve comentário ao primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, Mateus, né, segundo a tradição, é um apóstolo, segundo o próprio evangelho de Mateus, né, ele se identifica com aquele Mateus chamado por Jesus no capítulo 9. Mateus está aí, né, sentado numa coletoria de impostos, portanto, ele é um cobrador de imposto, e, portanto, altamente, né, odiado pelos seus compaisanos, né, pelos seus compatriotas, visto que era considerado um traidor da própria nação e, né, um traidor da própria fé, né, na medida em que ele, né, está aí a serviço da ocupação do Império Romano. Então, esse é um aspecto que é preciso fundamentalmente considerar. Então, Jesus chama esse tipo de gente, né? Gente que, segundo a tradição judaica, era considerada um pecador público. Né? A tradição judaica considerava algumas categorias de pessoas como pecadores públicos e que não tinha possibilidade de redenção, de salvação, né? Entre os quais, né, as prostitutas, entre os quais, né, os cobradores de impostos, né, entre os quais, né, pessoas que eram apóstatas ou que abandonavam a própria fé. Então, Mateus é um dessa natureza, né, e para espanto, certamente, né, das pessoas que, né, conheceram e acompanharam Jesus, sobretudo, né, todos eram judeus, né, de tradição judaica, né, certamente tiveram muita dificuldade em aceitar este novo membro, né, isto é, Mateus, né, um cobrador de impostos, telones, né, telones em grego significa cobrador de impostos, né, mas é um judeu, né, é um evangelho, Mateus é um judeu, né, muito bem versado nas escrituras, embora um cobrador de imposto, mas alguém que é letrado, né, que tem um relativo domínio, né, da língua grega, né, o evangelho é escrito em grego, embora de língua hebraica, né, e ele, por várias ocasiões, né, conserva o estilo semita, estilo aramaico, né, de pensar, de escrever, de estruturar, né, com muita frequência não traduz certas expressões em aramaico, né, que ele meramente translitera com o alfabeto da língua grega, né, sem dar uma tradução. Por isso se pensa, né, que o seu evangelho seja escrito também para uma igreja, né, composta fundamentalmente ou majoritariamente, ao menos, né, por convertidos, né, do judaísmo. Então, são chamados judeu-cristãos, né, e, portanto, gente que conhece o Antigo Testamento, e é por isso que Mateus cita com frequência o Antigo Testamento. Né? São clássicas as 10 citações de cumprimento, né, que Mateus faz. Em outras palavras, né, ele narra episódios da vida de Jesus, né, e ao concluir, né, os episódios, né, Mateus diz, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal, né, para cumprir o que está escrito, né, e cita aí, né, um texto do Antigo Testamento. São 10, né, expressões desta natureza. Então, um cara que conhece muito bem o Antigo Testamento e usa muito bem o Antigo Testamento, né, para deixar claro que Jesus é Messias segundo as Escrituras de Israel. Por quê? Porque a igreja a quem ele endereça a sua obra, o seu evangelho, é uma igreja que certamente é formada majoritariamente de judeus que já tem o Antigo Testamento como Bíblia e, portanto, conhece o Antigo Testamento e a palavra de Deus no Antigo Testamento já tem uma autoridade definitiva. Então, né, ninguém questionava um argumento que se concluía com uma citação do Antigo Testamento. Né? Isso com relação ao próprio autor aí, né? Algumas breves informações sobre o autor do Evangelho, segundo aquilo que se pode conhecer internamente. Né? Interna obra, né? Estou me baseando aí, né, na obra né, fundamentalmente uma obra de um grande literato italiano, né, chamada Lector in Fabula, né,
de Umberto Eco. Umberto Eco é muito conhecido, né, porque escreveu aquela obra, né, O Nome da Rosa, né, que muita gente não conhece ou não leu o livro, mas tem um filme que ficou famoso, né, O Nome da Rosa. Então, Umberto Eco, né, o escritor desta obra romanceada no período da Idade Média, mas ele tem um livreto muito importante, né, chamado Lector in Fabula, quer dizer, né, o leitor na obra, né, o leitor implícito, isto é, né, quando um autor escreve uma obra, ele imagina um leitor ideal, né, e, portanto, se Mateus está escrevendo em grego, né, está pressupondo um leitor ideal que tenha domínio da língua grega, porque ele está escrevendo em grego, né, e, fundamentalmente, também está pensando aí num leitor ideal que conheça o Antigo Testamento, né, visto que ele está aí, né, citando também o Antigo Testamento. Então, não faz sentido citar o Antigo Testamento para quem não conhece o Antigo Testamento, ou se o Antigo Testamento, né, não tem valor nenhum aí, né, para o leitor da obra. Então, né, esse aspecto é sempre importante, né, a gente mencionar. Então, a partir, não só se pode conhecer o leitor implícito, mas também se pode conhecer o autor implícito. É isso aí que eu quero chegar. Né? Isto é, a gente não sabe nada sobre Mateus, né, fora do Evangelho, né? Quer dizer, é o Evangelho que dá notícia dele, né? Quem é ele, a partir da sua obra, mas fora dele, né? A gente não tem nenhuma atestação histórica, nenhum documento histórico que fale sobre ele. Muito menos a gente não tem também, né, nenhuma informação que garanta que seja, de fato, Mateus a escrever, né, essa obra. Por quê? Né? Porque os textos na Antiguidade, né, não tinham o título do autor, não tinha a assinatura do autor, né? Hoje é muito comum, né, quem escreve, né, assina a própria obra, né, sobretudo com essa norma, né, de copyright, direitos autorais e tudo mais. A antiguidade não, né, os primeiros códices, né, que continham, né, os evangelhos não traz o título, não traz a designação de autoria nenhuma. Era só a partir do terceiro, quarto século da era cristã que os copistas começaram a designar, né, nomes para os evangelhos. Então, né, em cima, no cabeçalho, né, aparece Mataios, né, segundo Mateus. Mas os primeiros códices não têm essa indicação, nada disso. Né? Então, essas informações internas que a gente pode, né, de fato, e a tradição, né, posterior, né, que se vincula, né, à figura desse Mateus, que seria um dos 12 apóstolos, né? E, portanto, é o que a gente pode saber da obra. Com relação à estrutura da obra, realmente a de Mateus, grosso modo, ela é organizada em 5 grandes discursos de Jesus. Mateus, portanto, é alguém que conhece as escrituras judaicas, é alguém, portanto, né, que tem como centralidade, enquanto judeu, antes de conhecer Jesus, tinha como centralidade na sua vida a Torá. A Torá são 5 livros, né, que a gente conhece como Pentateuco, né? São 5 livros, né? E agora Mateus contrapõe, portanto, né, a nova Torá. A nova Torá, né, fundamentalmente, né, os 5 discursos de Jesus, né, que Jesus, portanto, pronuncia nesse evangelho. Então, são, né, a estrutura fundamental, né, organizada em 5 discursos aí, é o chamado Discurso da Montanha, capítulos 5 a 7, né, no qual Jesus apresenta, fundamentalmente, né, uma interpretação da Torá, prefaciado pelas bem-aventuranças, como eu mencionei um pouquinho antes, né, e depois Jesus faz aí, né, uma interpretação autêntica da Torá. Jesus, como Messias de Israel, segundo as Escrituras, manifesta a autêntica e original vontade de Deus expressa na Escritura judaica, né? Sobretudo aquelas famigeradas, né, antinomias. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? E que são, a bem da verdade, são falsas antinomias. Né? Vocês sabem, nomos significa lei, antinomos, né, contrário à lei, como se Jesus fosse contrário à lei judaica. Né? De fato, não há contraposição. Jesus não é contrário à lei judaica. Ele abre o seu comentário dizendo, né, não penseis que eu vim abolir
a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas vim para dar pleno cumprimento, né? Então, não são verdadeiras antinomias, mas é um Jesus que extrai, né, o significado profundo do texto, né, da Torá, manifestando a vontade original e autêntica de Deus quando Deus revelou a Torá para Israel, né? De fato, não tem a contraposição, né? Embora as Bíblias mais recentes colocam dessa forma, né? Eu, porém, vos digo, né? O texto grego não tem esta conjunção adversativa, que seria alá. Alá, em grego, significa porém, eu, porém, vos digo. Né? Em grego, ali, o texto original não tem essa conjunção, né? Porém, adversativa, né? Mas contém, né, uma partícula grega, significa de, que é o de em grego significa pois bem eu vos digo. Ouviste o que foi dito? Pois bem eu vos digo. E, portanto, vai interpretar em profundidade aquilo, né, que seria a vontade de Deus na base da revelação daquele texto do Antigo Testamento. Então, o Sermão da Montanha é muito importante, baseado, né, fundamentalmente, né, na Torá, no culto e nas obras de caridade. Esse é um tripé da vida judaica, né? Torá é a lei mosaica, né? O culto, portanto, né, a devoção a Deus, né, a liturgia, sei lá, né, a eusebeia, né, a religiosidade, e a terceira coisa, né, as obras de misericórdia. É um tripé, né, sobre o qual se estruturava o judaísmo, em grande parte, na época de Jesus, né? Sobretudo os textos tardios do judaísmo, né, vão dar destaque para este aspecto das obras de misericórdia. Pensem, por exemplo, no livro de Tobias. O livro de Tobias, né, é um cara que não é só fiel a Deus, mas que pratica obras de misericórdia. Vai comer, almoço está pronto? Não como. Saio na praça para ver se tem alguém passando fome. E se tiver, trazer, sentar à mesa comigo. Ele não come enquanto não se certifica, né, de que haja algum necessitado. Né? Saindo de casa, vê cadáveres na beira do caminho, ele vai sepultar os mortos, obras de misericórdia. Então, né, o judaísmo se estabelecia em esse tripé, né, Torá, culto e obras de misericórdia. Portanto, Jesus vai falar sobre a Torá, né, sobre a lei, ouviste o que foi dito, né, pois bem, eu vos digo, vai dar uma interpretação autêntica e profunda da Torá. Jesus vai falar do culto, quando oreis, né, não façais como os hipócritas, né, que, né, fazem longas orações em praças públicas para serem elogiados. Pelo contrário, entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em segredo, e teu pai que vem em segredo te dará recompensa. Né? Quando fizeres esmola, não façam como os hipócritas, né, que fazem alarde, né, tocam o sino para que todo mundo veja como é bondoso, como está fazendo, mas, né, que a tua mão direita que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, então em segredo. Né? Quando jejuares, não façais como os hipócritas que, né, desfiguram o rosto, ficam abatidos, para que todo mundo veja que está jejuando, né, e faça os elogios, porque, né, ao serem elogiados, já receberam a sua recompensa, mas, né, lava o rosto, perfuma, né, para que ninguém veja que está jejuando, mas teu pai que vê o que está oculto, em segredo, né, te dará a recompensa. Então, Jesus que fala da Torá, fala do culto, né, essa religiosidade, portanto, né, de uma relação. A religião, né, autêntica é aquela, né, que coloca o fiel na relação com Deus, né, em profundidade. E falará também sobre as obras de misericórdia, isso é, né, fazer o bem, né, de acudir o irmão, né, de estender a mão, etc. Né? E concluirá esse sermão da montanha, né, no capítulo 7, dizendo, sábio é o homem, né, que escuta a minha palavra e a coloca em prática, né, como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Quem não escuta a minha palavra e não coloca em prática é como, né, o cabeça oca, o estúpido, né, que o ingênuo que constrói a casa sobre a areia, né, e essa casa, portanto, não tem alicerce, portanto, não resistirá, não ficará de pé. Né? Certamente que nessa conclusão do Sermão da Montanha, Jesus insistirá nesta gravidade, né, da prática, né, visto que, né, fundamentalmente, não basta só crer, não basta só professar a fé, né, dizer eu creio, Senhor, né, porque Jesus não diz, né, não são aqueles que dizem Senhor, não,
Não são aqueles que dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? Não basta dizer, né? Nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nada disso conta. Né? Conta, né, de fato, fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, primeiro sermão, primeiro discurso, sermão da montanha, capítulos 5 a 7. Segundo discurso, né, o discurso missionário de Jesus, no capítulo 10. No capítulo 10, Jesus, né, chama, então, alguns dos discípulos, lhes dá o nome de apóstolos, né, e ali tem a lista do nome dos 12 apóstolos, e em seguida dá instruções a eles, né, de como fazer a missão, né, e, portanto, eles devem ir de 2 em 2, não passar de casa em casa, né, tem essa urgência, né, não saudar ninguém pelo caminho, né, é preciso sempre entender no contexto que Jesus fala, né, desta urgência que ele tem, né, para a missão, né, não é para ser pessoa bruta, né, sem educação, que não cumprimenta ninguém pelo caminho, isso aqui, não tem nada a ver com isso, né, tem a ver com essa urgência de não perder tempo, né, não perder tempo, portanto, né, não passeis de casa em casa, quer dizer, né, a casa que passar, onde ficar, né, ficai onde vos receber, comei do que vos der, né, curai os doentes, anunciai que o reino de Deus está próximo, né, e não passar de casa em casa. Por quê? Porque aquela casa deve se tornar um núcleo missionário das casas vizinhas, né, porque se for passar de casa em casa, né, não evangeliza o mundo, então é preciso fazer núcleos missionários e seguir adiante, né. Então, Jesus dará estas instruções, né, e, ao mesmo tempo, né, assegurará que os seus discípulos sofrerão a mesma sorte que ele sofrerá, isto é, né, a incompreensão, a rejeição, a perseguição, inclusive até, né, serem presos, serem condenados com o risco de perderem a própria vida por causa do evangelho. Não obstante tudo isso, né, Jesus também garante a sua assistência, garante a sua presença, a sua força, que acompanhará estes missionários, e, ao mesmo tempo, garante a recompensa. Né? Tudo aquilo que fizerdes, né, mesmo que seja um copo d'água, né, não ficará sem a recompensa. Então, Jesus garante aí a recompensa do trabalho missionário, né, porque é feito um trabalho aí que tem como resultado, né, a adesão ao próprio mistério do reino dos céus, que redunda na salvação da alma, e, portanto, quem se empenha nesse trabalho não fica também sem a sua recompensa. O terceiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, né, é o discurso do capítulo 13, é o discurso em parábolas, né? São uma coletânea de 7 parábolas que Jesus proclama nesse capítulo 13. A essa altura, né, depois de um certo caminhar de Jesus, depois, né, de uma certa experiência já de rejeição, de incompreensão, de perseguição por parte das autoridades, né, os seus apóstolos vendo essa situação, Jesus viu a necessidade de proclamar aí esse discurso em parábolas para exemplificar o que é o reino dos céus, como ele se inicia, como ele se desenvolve e como ele terá o seu desfecho final, né? Para que ninguém pense que o reino dos céus é, né, uma espécie de um relâmpago que se impõe de uma vez com força, né, mas é um evento, né, que acontece por gratuidade divina, mas que respeita a liberdade, né, e a adesão das pessoas enquanto se tornam crentes. Então, né, a parábola do semeador, por exemplo, né, trata das origens do reino, a palavra que é semeada, mas essa palavra pode ser, e com frequência é, né, incompreendida, rejeitada por muita gente, né? Portanto, os diversos tipos de terrenos, né, que expressam aí os diversos tipos de corações, né, que estão ou não dispostos a acolher esta palavra e a frutificar. Então, as origens do reino, o reino, portanto, não é uma bomba que cai e se impõe forçosamente, mas é uma palavra de salvação, mas que respeita aí, né, a dinâmica da liberdade, né, dos corações para poder, né, frutificar. Mas ai daquele que não escuta, ai daquele que não converte, né, porque, de fato, a própria palavra do reino proclamada será um documento
né, de condenação daquele que rejeita a graça da salvação oferecida. Nas parábolas também Jesus fala da dinâmica, né, da simplicidade do reino, o reino que aparentemente, né, não se pode constatar, como, por exemplo, né, o fermento que a mulher mistura, né, que a cozinheira, a dona de casa, mistura aí na massa, portanto, não se vê, né, desaparece. No entanto, né, ele faz todo o trabalho, né, ele faz crescer a massa, transforma tudo, né, como o sal, né, que não se vê, mas posto na comida, né, se percebe, se sente, se dá todo o sabor, se faz toda a diferença, né, ao mesmo tempo o crescimento do reino, né, que é também misterioso, né, quando, né, por exemplo, né, o agricultor planta e vai dormir, né, e não sabe como. Hoje se sabe, né, biologia sabe toda a dinâmica aí, né, do surgimento, né, do desenvolvimento da planta e tudo mais, mas na antiguidade isto era, né, basicamente ignoto, de forma que, né, ele vai dormir, não sabe como, né, a semente apodrece, e depois, né, cresce e desenvolve, né, se torna uma árvore, né, floresce, depois vem a espiga, vem o grão, né, amadurece e finalmente chega a época da colheita. Né? Então, um processo lento, demorado, que exige fé, né? É um ato de fé. O semeador que lança a semente na terra, né, é um ato de fé, porque aquela semente é comida, né? É comida que ele vai lançar na terra, vai apodrecer. Então, ele deixa de comer aquilo, faz um ato de fé, né, na força da vida. Então, é isso que o reino dos céus também se parece. Né? Depois, as parábolas do fim, né, do desfecho do reino dos céus, na medida em que parábolas como, por exemplo, do pescador, né, que a noite inteira pesca e joga na rede, a rede pega de tudo, né, e ele pega tudo que a rede recolhe e joga dentro do barco, né, e somente no final da noite de trabalho, né, somente no final da história, né, é que então se fará a separação, né, entre os peixes bons e os peixes ruins, né, somente na colheita final, né, é que vai separar o joio do trigo, e não, né, enquanto está nascendo, está surgindo. Então, as parábolas, né, a respeito do reino dos céus, de alguma forma, manifestam aí, né, esse processo lento, mas potente, né, e transformador do reino dos céus que acontece respeitando os diversos terrenos, diversos corações, e ao mesmo tempo que vai se impondo aí, e é preciso ter confiança, ter fé e perseverança. Né? O quarto discurso de Jesus é o discurso sobre a eclesia, né, sobre a igreja, sobre como viver na comunidade, né? O capítulo, portanto, 18 do Evangelho de Mateus é esse discurso, né, no qual Jesus dá instruções para uma vida, né, comunitária. Isso significa o quê? Bom, o Evangelho de Mateus, né, é importante recordar, é o único evangelho que cita o termo eclesia ou igreja, né, e o faz por duas vezes, né? Cita esse termo, né, no capítulo 16, versículo 18, no momento chamado da profissão de fé de Pedro, né, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Né? E Jesus responde, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou tudo isso, mas meu Pai que está nos céus. Né? E eu te digo que tu és Pedro, né? O cara, o nome dele era Simão, e agora troca-se o nome, e por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá aqui o termo igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Então, aqui, capítulo 16, versículo, né, 16 a 18, né, aparece o termo igreja. E no capítulo 18, né, num desses conselhos que Jesus dá, aparece de novo o termo igreja ou eclesia, né, o termo grego eclesia, né? Isto é, quando Jesus dá conselho a respeito da correção fraterna. Se o teu irmão pecar, né, vai, corrige-o a sós. Né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chama mais uma ou duas testemunhas. Né? Se ele ouvir, ótimo. Se ele não ouvir, né, continua, né, sem ouvir a correção dos irmãos, né, dize-o à igreja. Né? E este dizer à igreja, né, a igreja, portanto, deve considerá-lo como alguém que deve receber aí uma prioridade de evangelização, né? Então, igreja. Mas, de toda forma, o capítulo 18 é todo ele sobre a vida comunitária. E começa dizendo, se não vos tornardes
pequenos como crianças, não entrareis no reino dos céus, né? De fato, Jesus é o primeiro, né, que se coloca como pequeno, né? A pequenez espiritual, né? No capítulo 12, Jesus já havia dito: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? As Bíblias traduzem humilde, né? Manso e humilde, mas o termo grego tapeinos significa pequeno. Aprendei de mim, que sou manso e pequeno, né? De coração, né? Então, essa pequenez, a minha alma engrandece o Senhor, porque ele olhou para a pequenez, ou para a humildade, tapeinos, né? De sua serva, embora seja o cântico de Maria, né? No Evangelho de Lucas, né? Jesus aprendeu com a mamãe, né? Essa pequenez de coração, essa singeleza, essa simplicidade, né? Então, né? Se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino do céu. Então, ali estão as condições, né? Essa pequenez, essa simplicidade, né? Esse cuidado, né? Se o irmão se extraviar, né? Se a ovelha, né, se desgarra, né, o pastor deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu. Portanto, né, os líderes da igreja devem cuidar por aqueles que se extraviaram, os irmãos entre si devem cuidar uns dos outros, devem, né, corrigir a correção fraterna, os irmãos entre si devem perdoar, né? Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus diz: não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Isto é, sempre. Né? 7, 7, essa ideia do 7, né? Tem essa simbologia de totalidade, então 70 vezes 7 significa a plenitude da totalidade, então sempre é o perdão, né? E aí Jesus vai concluir dizendo exatamente isso, né? Da necessidade, se vós não perdoardes os pecados uns aos outros, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas falhas, né? Contando, inclusive, aquela parábola, né, de um senhor que tem 2 devedores, um que devia uma enorme fortuna e outro que devia, né, uma ninharia, né? Aquele que devia uma enorme fortuna vem e diz, né, dá-me um prazo, tudo te pagarei. Não, está perdoada a dívida. Ele saindo, agarra o seu companheiro que lhe deve uma ninharia, né, dá-me um prazo e tudo te pagarei, e ele não quis usar de misericórdia, né, o colocou na prisão para que, né, pagasse aí os parentes, né, vendesse os bens e pudesse pagar a dívida para poder tirá-lo da prisão, né, e esse senhor ficou, né, irado, chamou, né, esse camarada e disse: olha, eu te usei de misericórdia para contigo, devias tu fazer a mesma coisa, né? Então, né, assim tratará o vosso Pai Celeste, se não vos perdoardes uns aos outros de coração, né? Excardia, né? Cardia é um termo grego, né? Todo mundo conhece, né? Cardiologista, né? Cardiologista é o médico que cuida do coração, né? Excardia, então, de coração, né? Perdoar de coração, né? Então, essa condição. E a oração do Pai Nosso, né? Que eu já mencionei, que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, né? O primeiro sermão, Jesus ensina os discípulos a rezar, né? Quando fala da lei, do culto, das obras de caridade, ao falar do culto, Jesus ensina a rezar, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente pede para Deus para perdoar a gente da mesma forma que a gente perdoa os outros. Então, atenção, né? A exigência de perdoar sempre e perdoar também de coração. E o último discurso, para concluir, né, nosso encontro de hoje, é o discurso escatológico sobre o final dos tempos, os capítulos 24 a 25, né, quando Jesus fala não só do fim dos tempos, mas quando ele virá, né, no desfecho da história, né, o Filho do Homem virá, né, sobre as nuvens do céu, né, tendo como base aqui, né, essa apresentação de Jesus, aquela visão do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, de alguém em forma, em figura humana, que se assenta num trono diante de Deus, e a ele é concedido esta função divina de julgar as nações. Portanto, Jesus diz, né, o Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu com seus anjos, se assentará sobre um trono, julgará as nações todas que serão reunidas à sua presença e separará as ovelhas dos cabritos, ovelhas para a direita, cabritos para a esquerda, e dirá: vinde benditos de meu Pai, né, as ovelhas, né, porque estive com fome, com sede, estive nu, doente, na prisão, e me socorreste, né? Então, e eles dirão: mas quando que a gente fez isso, né? Então, tudo aquilo que se faz, o bem feito, né? A caridade feita se faz, né? Jesus reconhece para o outro. Portanto, Jesus se identifica com os necessitados,
fizestes, né? Todas as vezes que fizestes isto, a mim o fizeste, né? Mesmo sem saber, né? Mesmo sem saber, né? Daí toda Hans Küng é um teólogo, né, católico, né, alemão, né, que fala desses cristãos anônimos, né? Cristãos anônimos que fazem o bem, socorrendo os aflitos, necessitados, né? Jesus se identifica com eles, com os aflitos, portanto, estão fazendo bem ao próprio Jesus, né? Em contrapartida, aos cabritos da esquerda, né? Ide malditos de meu pai, né? Maldito meu pai, ide malditos, né? Para o fogo eterno preparado para vós e para o demônio e para vós, né? E seus anjos, né? E seus demônios desde toda a eternidade, né? Porque estive com fome, com sede, nu, doente, etc., e não me socorri. Mas quando que a gente não fez isso, né? A gente nem sabia, a gente não te conhecia, não te vimos nessa situação. Mas Jesus, não, vocês não me viram, mas todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos que vocês encontraram aí no sofrimento, a mim não o fizeste, né? Então, né, o juízo final com base na caridade feita, com base no bem feito, naquilo que se faz para o outro, né, socorrendo os pequenos, né? Então, o Evangelho de Mateus, né, um evangelho importante, né, com uma envergadura muito grande, né? Deixei aqui somente algumas pistas, né, do ponto de vista, né, dos discursos de Jesus, para uma breve introdução, né, em próxima ocasião, né, a gente pode retomar essa nossa conversação e aprofundar também outros aspectos, né? Vou mais ou menos encerrando por aqui, né, agradecendo, né, a paciência, né, da presença e a perseverança de vocês em mais um desses nossos encontros, né? Desejo bons estudos, boas reflexões e boa leitura do Evangelho de Mateus. Obrigado.